dia a todos. Hoje, nosso objetivo é falar sobre técnicas de integração. Técnicas de integração. Não vai dar para trabalhar todas, tá bom? Que nem eu falei para vocês, existe a integração por substituição, integração por parte, integração utilizando a trigonométrica, integração utilizando o método de frações parciais, mas não tem como a gente trabalhar tudo isso. Ainda existem outras técnicas aí, tá? Mas o objetivo da aula hoje é falar sobre o método da substituição e também integração por parte. Esse é o nosso objetivo hoje. Bom, nós já trabalhamos aqui esse tipo de integral. Isso aqui é uma integral definida ou indefinida? Hein? Indefinida, né? Que daí o resultado é uma primitiva com uma constante, tudo bem? E quando eu coloco o limite de integração, nós temos uma integral o quê? Definida, onde eu calculo a primitiva dela e depois eu vou fazer o cálculo colocando, substituindo seus extremos aqui, tá? O limite B e A, tá? Isso aqui nós já trabalhamos, é conhecido, logicamente, quando eu coloco alguma integral simples, que nessa daqui, você já sabe calcular a primitiva, tá? X² sobre 2 mais uma constante, né? Se eu coloco o limite de integração 1 e 2, eu venho substituindo aqui e faço essas contas. Porém, vai existir certas integrais, vou dar um exemplo, tipo essa daqui. Pronto, é uma integral indefinida, tá? Agora a pergunta é, quem é a primitiva dessa função? Está dando para compreender? Quando a gente coloca uma função simples, elementar, a gente conhece por vários cálculos que já fizemos, não é isso? De derivada, antiderivada, então a gente já sabe a primitiva de várias funções. Porém, vai existir algumas que eu não vou saber de imediato. E é para isso que existem as técnicas de integração. Técnicas de quê? De integração. Tudo bem? Aí você fala, professor, quando eu não souber, sempre vai ser técnica de integração? Não sei. Cada caso, um caso. Tá? Não adianta me perguntar, existe uma regra geral, não sei. Tá? Isso vem com o quê? Com a experiência, com a habilidade. Até hoje eu ainda pego pauleira que às vezes pego certa questão e falo, é esse método ou é esse ou aquele? Então, é isso mesmo, isso faz parte do processo. Tá certo? É que nem, deixa eu ver aqui se eu me lembro dessa daqui. Desculpa. Deixa eu ver. Ó, é que nem isso aqui. Olhando aqui, você acha que... Eu sei que você não viu técnica de integração ainda. Aí você pensa, pô, o que é que eu vou fazer? Alguém conhece uma primitiva de cara dessa função? Não, né? Mas aí eu posso pensar em quê? Em mexer. Se der para mexer, eu mexo. Se não, penso em técnica de integração. Ah, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que a tangente ela é seno dividido por quem? Pelo cosseno. Tudo bem? Seno dividido por quem? Pelo cosseno. Aqui, na verdade, era o quadrado, tá? Ao quadrado. E não, na verdade não era o quadrado, era só isso mesmo. E aí eu multiplico por 1 sobre seno x. Tranquilo? É isso aí? E aí eu posso cancelar seno com quem? Com seno, e aí fica a integral de 1 sobre o quê? Cosseno x, o quê? Dx. E aí você vai manipulando e vê se conhece ou não a primitiva, se é a secante x, tá? E aí você vai fazendo esses cálculos aí, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula com a técnica de integração. A minha primeira pergunta hoje está ali. Como determinar uma primitiva dessa minha função? Quem é a minha função? A minha função é f de x igual a 2x vezes a raiz quadrada de 3 mais x quadrada. Tudo bem? Se eu quero encontrar uma primitiva, ou seja, quando eu integro esta função, é quando eu vou obter a minha o quê? A minha primitiva, sim ou não? A pergunta não é para obter uma primitiva? Correto? Obtenha uma
Primitiva. Primitiva de quem? Desta função. Então, quando eu integro, tá, a integral desta função, qual é o resultado? A primitiva dela. Esse que é o objetivo. Tudo bem? Bom, quem é a primitiva dessa função? Sabemos? Não sabemos. Não sabemos. Então, vamos tentar introduzir a técnica que é justamente mudança de variável, que seria o método da substituição. Uma mudança de variável, que a gente já fez isso em limite, lembra? Não fizemos isso no cálculo de limite? Tá? Então, vamos lá então. Aí a pergunta é, como é que eu vou mexer nessa daqui? Vamos observar. Aqui dentro eu tenho 3 mais x quadrado. Vou fazer o seguinte, fazendo u, vou fazer uma mudança de variável, u vai ser igual 3 mais x quadrado. 3 mais x o quê? Quadrado. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar esse u, tá certo? Vou fazer o seguinte. Eu vou derivar em relação a x de um lado e derivar em relação a x do outro. Tranquilo isso aí? Tranquilo, né? Então vai ficar d dx de u e d dx de 3 mais x quadrado. Tranquilo? Bom, isso aqui é o quê? É o próprio du. Tá bom? Vou colocar para cá. du. E aqui vai ficar, quanto é que dá a derivada disso aqui em relação a x? Quanto é que dá a derivada disso aqui em relação a x? Derivada da constante é 0 e a derivada de x quadrado? 2x. Tá bom? Olha para cá, gente. Eu, na verdade, vou escrever assim, preste atenção, tá bom? Eu vou explicar com calma, até porque depois, nas outras contas, eu vou fazer direto. Então, eu gostaria que prestasse atenção, tá? U é igual a 3 mais x quadrado. U é igual a quem? 3 mais x quadrado. O que é que eu faço? Eu vou obter o diferencial, a derivada de u. A derivada de quem? De u. Quem é a derivada de u? É 2x em relação a quem? A x. Ou seja, 3 mais x quadrado vai ser 2x dx. Tá? Em outras palavras, se você quiser, você pode escrever dessa maneira aqui também. Ó. Vou apagar depois. Tá? Derivada de u em relação a x vai ser apenas o quê? 2x. Sim ou não? Aí o dx está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Mas é essa notação que eu vou utilizar direto, tá bom? Eu vou pegar u e derivar em x. Pegar u e derivar em x. Tranquilo, gente? Tá? Ok. Bom, aí se você pega agora u vale 3 mais x quadrado, aqui dentro eu posso escrever qual variável agora? Variável u, tudo bem? Posso escrever variável u. Só que a minha integral está em relação a quem? A x. Se eu mudar a variável, eu tenho que mudar aqui o meu diferencial aqui. Aqui não pode ser mais dx, tem que ser quem? Du. Tá? Então, eu vou reescrever aqui essa função, desculpa, essa integral da seguinte maneira. Olha para cá. Eu vou apenas organizar. Aqui não tem um 2x? Tem algum problema se eu colocar ele bem aqui? Não, né? Ordem dos fatores não altera o produto. 2x, e aqui eu tenho quem? Dx. Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Posso prosseguir? Agora, note que isso aqui representa qual variável? U. E o que é que representa esse 2x dx? Esse 2x dx representa quem? O du. E eu vou fazer a substituição. E aí vai ficar todo mundo na variável u. Deu para entender, gente? Tá? Ou seja, isso aqui vai ser igual a integral da raiz quadrada, 3 mais x quadrado vale quem? U. E 2x dx, ele vale justamente quem? O meu du. Tranquilo? Agora eu te pergunto, isso aqui tu consegue ou não calcular? A integral? Consegue. Tranquilo, amigos? Você lembra que esse u eu posso escrever como u elevado a meio? Sim ou não? Raiz quadrada de u é u elevado a meio. Du. Isso aqui é igual. Vamos lembrar a primitiva de uma potência. Quem lembra? Fica como? U elevado a meio. O que é que eu faço aqui? Soma com 1, não é isso? E embaixo é a mesma ideia. Vai ficar meio mais 1. Tranquilo, gente? Meio mais 1 e meio mais 1.
É a primitiva desta potência aqui. Tranquilo? E aqui, não esqueçam de adicionar uma o quê? Constante. É uma família de primitivas aí que eu não sei qual vai ser. Tranquilo? Vamos lá, então. Quanto é meio mais 1? 3 meio, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então dá U elevado a 3 sobre 2. Isso é 3 sobre 2 em cima, é 3 sobre 2 embaixo. É 3 sobre 2. Conserva primeiro, multiplica pelo inverso. Então 2 vem para onde? Para cá, para cima. Alguma dúvida aí no 3 sobre 2? Não, né? Mais a minha constante. Só que tem um detalhe. Eu ainda não terminei essa questão. O que é que está faltando aqui? Eu volto agora. Ela está escrita em qual variável? U. Eu só faço a minha substituição final. Quanto é que vale meu U? 3 mais x quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o U. Quem é meu U? 3 mais x quadrado. 3 mais x quadrado. É isso? É. Elevado a quanto? A 3 sobre 2. Elevado a 3 sobre 2 mais a minha o quê? Constante. Esse é o resultado. Tranquilo, gente? Se quiser, joga na forma de raiz e assim vai. Deu para entender, gente, o método aí? Sim ou não? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Vamos lá, então. Então, o que nós fizemos aí? Projeta lá, por favor. Se você verificar esse teorema da regra da substituição, que o objetivo aqui não é demonstrar, você tem uma função, olha para cá, por favor, uma função que está composta com quem? Com g, vezes a derivada de quem? De g. O que é essa derivada de g? É quem está aqui dentro, olha. É justamente a mudança de variável que eu vou fazer. Eu não fiz não chamei um u, uma mudança de variável. U é como se fosse g de x, tá? E aí, quando você deriva, esse g' x, ele vai ser o meu próprio o quê? Du. Tá? Eu vou fazer uma mudança aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês entendem. Integral de f de g de x, g' de x, dx, vai ser igual a integral de f de u du. Tá, olha para cá, gente, por favor. Olha, aqui, esse meu g de x, ele vai ser quem? A mudança de variável que eu vou fazer. Ele vai ser quem? O meu u. Ele vai ser quem? O meu u. Depois, quando eu pego o u, vem aqui. O que foi que eu fiz? Eu não derivei, eu não coloquei o diferencial. Aí vai ser du, vai ser quem? 2x nessa função. Mas quem é esse 2x? Não é a derivada? Ou seja, esse meu du, ele vai ser a função g derivada vezes quem? O dx. Deu para entender, gente? Ou seja, eu vou ter aqui f aplicado em u, e quem é g' de x dx? O meu du. Tranquilo? Ou seja, é a regra justamente aí da composição de funções. Estou fazendo a regra da cadeia aí. Tranquilo? Bom, não é para te decorar teorema. Meu objetivo vai ser isso aqui. Tá? E é por isso que eu falei no início da aula que a prova, na aula de hoje vai ser uns 5 ou 6 pontos no mínimo da aula de hoje. Tá bom? Vamos lá, vamos resolver então questões. Primeira questão. Vou apagar aqui. X menos 2 elevado a 7. Calcule essas integrais. Vamos começar pela primeira aqui. Integral de x menos 2 elevado a 7 dx. Deixa eu colocar outra para cá. Integral de 2x cosseno de x quadrado dx. Já vou apagar para cá, tá? A próxima é a integral de x quadrado cosseno de x ao cubo mais 4 dx. Vamos lá, vamos começar pelo nosso item A, então.
E aí? Alguém sabe a primitiva dessa função? Não. Então eu tenho que pensar numa mudança de variável aqui, tá? Quem é que eu posso pensar aqui numa possível mudança de variável? Quem seria o meu u? Seria quem? X menos 2. Se o meu u é x menos 2, pega agora o meu u e deriva. Deriva o u em relação a x. Quanto é que dá isso aí? A derivada disso aqui em relação a x? Não, x menos 2. Dá 1. Sim ou não? Quanto é a derivada de x menos 2 em relação a x? 1. Você vai fazer a derivada de 1 em relação a quem? A x. Derivada de x menos 2 é quanto? 1. O dx está dividindo, ele passa multiplicando. Então, du vai ser o próprio quê? Dx. Deu para entender, gente? Tranquilo? O du vai ser o próprio 2x. O que é que eu vou fazer agora? Mudança de variável. Volto para cá. Isso aqui vai ser igual a integral. Vou fazer aqui em cima mesmo, tá? X menos 2. Quem é o meu x menos 2? U. U elevado a quanto? A 7. Dx. Calma aí. 1 vezes dx não é dx? Então, meu dx é igual a quem? Du. E isso aqui tu já sabe calcular a integral. Sim ou não? Sim? U elevado a 7. Quem é a primitiva? U. Soma, né? 7 mais 1. 8. Se é 8 em cima, é 8 o quê? Embaixo. Mais a minha o quê? Constante. Tranquilo, gente? Aí é a primitiva dessa função? Tá? Acabou? Por que não acabou? Falta substituir. Substituir quem? O U. Quem é o meu U? Quem é meu U? X menos 2. Então vai ficar x menos 2, que é o U, elevado à oitava, dividido por 8, mais a minha o quê? Constante. Tranquilo, gente? Sim ou não? Tá? Só uma pergunta. Será que isso aí está certo? Como é que eu poderia saber se o que eu estou fazendo está certo ou errado? Eu faço, encontro uma integral, dá um valor, dá um resultado. Como é que eu sei se isso está certo ou está errado? Oi? Vou derivar quem? O resultado. Você pega o resultado, que é a primitiva, e deriva. Quando eu derivar, tem que voltar para cá. Não é isso? Não é a prova dos 9? Tá? Então, como é que eu poderia fazer essa prova dos 9? Não vou ficar fazendo prova dos 9 para tudo aqui não, tá? Mas isso aqui você já sabe. Você pega o resultado, que é x menos 2 elevado à oitava, sobre quem? 8. E você vai o quê? Derivar. Você vai derivar, tá? 1 sobre 8 é uma constante, pode sair, tranquilo? Quanto é a derivada de x menos 2 elevado à oitava? Regra da cadeia, né? O 8 vem para onde? Para frente, sim ou não? Vezes x menos 2, e aí 10 se uma unidade, se era 8 vem para quanto? Para 7, vezes ainda a derivada de x menos 2. Mas quanto é a derivada de x menos 2? Vai dar 1. É ou não é 1? E aqui vai ficar o quê? Vai cortar 8 com 8, aqui vai dar 1. 1 vezes x menos 2 à sétima vai dar o próprio x menos 2 à sétima. Tranquilo? Isso você pode fazer a prova dos 9 em cada uma das integrais, para saber se o teu resultado está certo ou se está o quê? Errado. Isso você já sabia. Tranquilo? Vamos para cá para a próxima. Isso aqui vai dar o próprio x menos 2 à sétima. E para cá? Quem seria meu U? Eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso dizer que o meu U é 2x. Na verdade, tem várias, de acordo com como tu vai pensar. Eu posso dizer que o meu U é 2x. Eu posso falar que o meu U é quem? X quadrado. Posso falar que o meu U é cosseno de x quadrado. E aí? A pergunta é como eu vou escolher esse U. Se eu escolher o U sendo 2x, se eu escolher esse U sendo quem? 2x. Quem é que seria o du, a derivada, o diferencial? Seria apenas o 2. Aí tá. Trocaria por U, não tem 2, eu posso fazer aparecer, mas estaria o cosseno. Não daria em nada isso aqui, tá? Ainda estaria o cosseno de x quadrado. E eu tenho que escrever todo mundo em uma única variável. Só pode ficar em função de U. Tá? E se eu colocar
x quadrado. Se eu colocar x quadrado, qual é a derivada de u em relação a x? Quanto é a derivada de x quadrado? 2x, né? Aí você escreve 2x o quê? Dx. Tudo bem? Calma aí. O que é que eu tenho bem aqui? 2x. E o que é que eu tenho bem aqui? Dx. Opa, então eu tenho du. 2x dx é o meu du. E aqui está escrito cosseno de x quadrado. Mas quem é x quadrado? U. Então aqui vou colocar a letra U. Então vai aparecer apenas a variável U. Então esse seria o caminho. Deu para entender, gente? Tranquilo? Tá? Então vou fazer agora a substituição. Vai ficar integral. Vou até colocar assim. De cosseno de x quadrado vezes 2x dx. Coloquei o 2x para cá, só para você perceber que esse termo vai ser igual a esse. Tudo bem? E aqui quem é? O meu u. Ou seja, isso aqui vai ser integral de cosseno de u du. Sim ou não? Vai ficar cosseno de x quadrado. Quem é x quadrado? U. E quem é 2x dx? É o du. Cosseno u du, numa única variável. Tranquilo, amigos? E agora quem é a integral de cosseno de u? Du. Seno de u mais quem? Seno de u mais quem? A constante. Tranquilo, amigos? Quando eu derivo o seno, eu venho para onde? O cosseno. Essa primitiva já é conhecida. Só falta, para finalizar, o quê? Substituir quem? Não esqueça, tá? Por favor. Tá bom? Senão vai ganhar só metade da pontuação. Vai ficar seno de u. Quem é o meu u? X quadrado mais a minha constante. Tranquilo? Vamos para a próxima? E aqui? Similar, né? É similar. Quem vai ser meu u aqui? X ao cubo mais 4. Deriva. Qual é o diferencial desse u aqui? Vai dar quanto? Quanto é que dá a derivada disso aqui em relação a x? 3x quadrado dx. A derivada de u em relação a x. Tudo bem? E aí já apareceu aqui. Agora aqui tem um detalhe. Vamos lá. Integral. Vou colocar assim. De cosseno de x ao cubo mais 4 vezes x quadrado dx. Para e presta atenção. Olha para cá. Só alternei aqui os fatores, tudo bem? E aqui eu tenho 3x quadrado dx. Aqui eu tenho 3x quadrado dx? Não. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por 3 e dividir por quanto? Por 3. Isso altera o resultado? Altera ou não? Não, não altera, porque eu posso cortar o 3 de cima com 3 o quê? De baixo. Qual é a sacada? Isso aqui é chamado de manipulação, tá bom? Então, para mim colocar o du, tem que ser 3x quadrado dx, mas eu não tenho 3. Eu só tenho x quadrado dx. Então, coloco o 3 em cima e divide por 3 embaixo. Deu para entender isso daí? Tranquilo, gente? Só que o que é que eu vou fazer logo? Olha para cá. Aqui não tem um 3 dividindo? Tem algum problema se eu colocar esse 3 bem aqui? Dividindo? Não, ele não é uma constante? Está dando para entender? Multiplica por 3 em cima e divide por 3 em baixo. Há alguma dúvida nisso aqui, gente? Não? Ok. Bom, tem gente que pode fazer de uma outra maneira. Deixa eu finalizar, depois eu faço de outra maneira aqui. Então, vamos lá, então. Isso aqui vai ficar o quê, então? 1/3 da integral de cosseno. Quem é x ao cubo mais 4? É u? Vai ficar cosseno de u. E quem é 3x quadrado dx? Du. Sim? Sim ou não? Cosseno u du. E isso aqui eu conheço a primitiva. Conheço ou não conheço a primitiva? Vai ficar 1/3. Qual é a primitiva de cosseno de u? Seno de u mais o quê? A constante. Tranquilo, amigos? E aí eu volto e substituo o
Vai ficar seno de x ao cubo mais 4. Mais a minha constante. Tranquilo? Às vezes, deixa eu ver bem aqui. É uma outra maneira, é a mesma maneira, para falar a verdade. Só que a manipulação é diferente. Essa linha bem aqui, ó. Olha para cá, presta atenção. Eu fiz essa mesma linha aqui, tá? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei por 3 e dividi por 3, não foi? Existe uma outra maneira que é a mesma, só é feita com essa seguinte sacada aqui. Você concorda que aqui está escrito x² dx? Não é isso? Aí o que é que eu faço? Daqui, você concorda que x² dx, x² o quê? Dx vai ser igual du, o 3 está multiplicando, o 3 passa o quê? Dividindo. Sim ou não? Está dando para entender o que eu estou fazendo? Tá? Não foi isso aqui o diferencial que eu obtive? Ah, mas aqui na minha função, na integral, só tenho o x² e o dx. Então, tira o número 3. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x² dx é du sobre 3. E aqui, eu apago o x² dx e coloco o quê? O du sobre 3. É o mesmo processo de multiplicar e dividir também. Deu para entender? E a constante vem para cá. E vai dar o mesmo resultado. Só estou te mostrando as duas maneiras, tá certo? Ou você tem que ter a ideia de manipular, multiplicar por 3 e dividir por 3, ou então pega e isola. Tranquilo, gente? Tranquilo? Vamos lá. Calma aí. O tempo está correndo. Tá. Projeta lá, eu vou fazer a letra E. E vocês fazem as outras aí, tá bom? Deixa eu ver. Vou fazer... Deixa eu ver se era aqui que eu estava. Não, aqui, não. Tá, tentem fazer essas outras aí. Não são tão difíceis. Eu vou fazer a letra F apenas. Vou fazer só a letra F dessa parte aqui. Não dá para fazer todas, tá certo? Treinem. Anotem e treinem, tá bom? Não estou deixando questão para mim treinar, é para vocês treinarem. Então, a letra F, integral de cosseno de alfa x dx. Vou fazer essa dessa parte aqui. A letra D, gente, aqui, basta chamar o U, sendo x, tá? Já estou te dando a dica. A letra D, você chama o U sendo x e faz o mesmo procedimento. Vai dar certo, tá bom? A letra E tem uma pequena sacada. Tá. Deixa eu colocar essa outra para cá. Verifique que a integral de tangente x dx é igual a menos log natural do módulo de cosseno de x mais uma constante. Aí depois a gente verifica. Vamos resolver essa daqui rapidinho. Vamos lá, amigos. E aí? Integral de cosseno alfa x dx. Tenho que fazer uma mudança aqui de variável. Quem vai ser o meu u? Alfa x. Alfa x. O que é que eu vou fazer agora? Derivar, obter o meu diferencial. Qual é o diferencial de u aqui? Quanto é que dá a derivada disso aqui de alfa x? Alfa, né? Alfa. Vai dar apenas alfa. Alfa o quê? Dx. Tá certo? Tá. Aqui eu vou ter, então, cosseno de u. Cosseno de quem? De u. Aí vai ter que aparecer alfa dx. Aqui tem algum alfa dx? Não, só tem o dx. Está faltando quem? O alfa. Qual é a ideia? Multiplico e divido. Sim ou não? Multiplico e divido. Ou, se você quiser, só tem o dx, professor. Quem é o dx?
ele vai ser o du, o alfa está multiplicando, o alfa passa o quê? Dividindo. Tranquilo, amigos? Que é a outra parte que eu ensinei para vocês. Tá, vou colocar aqui então. Integral de cosseno de alfa x. Eu prefiro fazer dessa maneira, então vou escrever assim, ó. Vou multiplicar por alfa e vou dividir por alfa. Tranquilo? Multipliquei por alfa, dividi por alfa. Não altero o resultado. Vezes quem? O dx. Isso aqui é igual ao quê? 1 sobre alfa, integral de cosseno. Quem é alfa x? U. Cosseno de U. Quem é alfa dx? Du. Tranquilo? E a integral de cosseno de U du vale quanto? Seno de U. Mais a minha constante. E no final você substitui o meu U. Quem é o meu U? Alfa x. Tranquilo? Tá? A mesma coisa para você tentar fazer na sua casa do seno de alfa x, e elevado a alfa x, e vai fazendo essas manipulações e encontrando aí essas integrais aí. Tá bom? Tá. Se fosse a integral de cosseno de 2x, qual seria o resultado? 1 sobre 2 vezes o seno de quem? 2x. Está dando ou não para entender? Alfa é uma constante. Se eu colocar alfa igual a 3, fica cosseno de 3x. Sim? E o resultado seria 1/3 do seno de 3x. E assim vai. Tá? É uma manipulação e o alfa representa um número aí, uma constante. Tá? Vamos para cá. Próximo. Mostre, verifique que a integral de tangente x dx é igual a menos o log natural de cosseno de x mais uma constante. E aí? Como é que vai ser essa daí? Não entendi. Não? Se eu chamar u igual a x, pensa aí. Eu vou supor que o u é igual a quem? A x. Vai mudar alguma coisa? Não, vai ficar tangente de u. Não tem sentido, concorda comigo? Não tem. E aí? O que é que eu devo fazer então? Lembra que eu falei para vocês? Às vezes eu não sei nem qual é a técnica que eu vou utilizar. E às vezes eu preciso abrir a conta ou então sintetizar um pouco a conta. Tá? Aí ela já está sintetizada. Então, se ela já está sintetizada, né, simplificada, digamos assim, o que eu posso fazer é tentar abrir essa conta. Você concorda que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? Tranquilo? Sim ou não? Aí a pergunta, será se eu vou conseguir? Não sei. Até porque aqui tem log natural de cosseno, então talvez a ideia seja expandir. Tranquilo, amigos? Sim? Tá. Então, o U não é igual a x. Quem é que pode ser o meu U? Ou ele é o seno, ou ele é quem? O cosseno. E aí? Tentativa e erro? O que é que você faria? Se eu colocar o seno de x, quem é que vai ser o meu du? Se eu colocar o u sendo o meu seno x. Se não for o seno, é o cosseno, tudo bem? Eu vou supor que o é o seno de x. Aí eu vou derivar. Qual é a derivada do seno? Hein? Cosseno x, o quê? Dx. Agora, olha para essa estrutura. Você tem cosseno x dx em cima? Tem ou não? Não, eu tenho dx, mas o cosseno x está onde? Embaixo. Eu vou supor que seja o outro, então. Eu vou supor que o u é igual cosseno x. Vamos mudar. Se o meu u for cosseno x, quem vai ser o meu du? Quem vai ser o meu diferencial, que é a minha derivada? Bora lá. Se u for cosseno x, quem é a derivada de u em relação a x? Quem?
menos seno de x dx. Agora, olha como ficou melhor. Seno x dx. Aqui em cima eu não tenho seno x dx? Então é melhor você escolher o de cima ou de baixo? O de baixo. Deu para entender, amigos? Tá? Quando eu escolhi o de cima, eu tenho que ter cosseno x dx, mas eu não tenho cosseno x dx em cima. Tranquilo? Então a escolha mais coerente é essa daqui. Tranquilo? Posso prosseguir? Posso? Tipo para cima, cosseno menos 1 de x? Poderia. Mas quando você derivar de qualquer maneira, tu não consegue obter o cosseno menos 1. Eu posso colocar ele para o numerador, não tem problema nenhum. Mas eu não vou obter o cosseno menos 1. Ainda continua sendo uma estratégia não coerente, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui, integral de tangente de x dx é igual. Eu vou colocar assim, bora lá. 1 sobre cosseno x vezes seno de x dx. Algum problema da forma como estou escrevendo, amigos? Não, né? Só fiz separar aqui. O seno coloquei para cá e 1 sobre cosseno. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque eu quero aparecer seno x dx. Tranquilo? Falta alguma coisa. Olha bem para a estrutura. Rapidinho, me ajuda aí, bora. Para aparecer o du tem que ter o sinal de quê? De menos. Aqui tem um sinal de menos? Não. O que é que eu faço? Multiplico por menos 1 e multiplico por menos 1. Sim ou não? Porque menos com menos vai dar mais. E eu não quero o resultado. Matemática básica. Sim ou não? É uma pequena manipulação. Deu para entender o que eu fiz aí? Tá? Agora eu vou fazer a mudança de variável. Vai ficar menos integral de 1 sobre cosseno x. Mas quem é cosseno x? Não é u? Então vai ficar 1 sobre u vezes quem é menos seno x dx? Du. Tranquilo, amigos? Du. Isso aqui, vocês conhecem a integral. Quem é a integral de 1 sobre u? Log natural, vai ficar menos o log natural de u, não. E meu amigo já até falou corretamente. Módulo de quem? De u. Mais a minha é o quê? Constante. Tá bom? O que é que falta? Substituir o u. Vai ficar menos log natural de módulo de u. Quem é o meu u? Cosseno x. Preste atenção no que eu vou te fazer. Isso aí está ou não está correto? Verifiquei o meu resultado. Mas eu posso supor que nessa mesma questão eu posso ter feito uma outra igualdade. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Estaria errado isso aqui? Se eu te falasse, verifique que isso é igual a isso. Está dando ou não para entender o que foi que eu fiz? Tá? O menos 1 aqui não é menos 1? Menos o quê? 1. Ele pode ou não pode vir para cá, para cima? É log. Tudo bem? É log. E o que mais que eu posso fazer aqui? Você concorda que isso aqui eu posso escrever dessa seguinte maneira também? Posso ou não posso? Posso, né? Cosseno de x está elevado a menos 1 e o quê? Inverte. Ainda dá para fazer mais alguma coisa. Tudo isso seria igualdade. Tá? Cada uma poderia ser uma questão diferente. Para chegar apenas, mas são todas equivalentes. O que é 1 sobre cosseno? Então, ainda posso escrever do log natural do módulo da secante de x. Também poderia ser. Tranquilo? Deu para compreender aí? Ok. Vamos lá, então. Já deu para imaginar como é que vai ser a tua prova, né, amigos? Primeira questão. Resolva. Treinem. Tá? Você tem daqui para sexta-feira para treinar uns 50, 70 exercícios aí devagarzinho. Vão treinando no tempo de vocês, vão resolvendo algumas questões.
tá? Desenvolvendo essas habilidades. Determine, deixa eu tentar fazer aqui essa letra B. Bora lá. A letra A é similar, tá? 15 x à quarta sobre 3 mais x à quinta dx. Deixa eu apagar para cá agora. Vou fazer a letra C. A letra D é similar, tá? Aí você tenta fazer na sua casa. Pronto. Depois eu faço a letra F. Vamos para cá. E aí? Diferente, né? Eu estou fazendo contas diferentes. Eu não estou na mesma forma toda hora, tá certo? Estou fazendo de formatos diferentes. Pensa aí, quem vai ser meu U? Se você chamar o U sendo x à quarta, você concorda que quando eu derivar vai dar 3x ao cubo? Vai dar 3x o quê? Ao cubo. Mas tem x ao cubo aí? Não, não tem. Se eu pensar aqui no denominador x à quinta, quem que seria a derivada de x à quinta? Quem? X à quarta. Tá dando para entender a sacada? Tá? Então, quem que vou ser o possível candidato aqui? 3 mais x, o quem? Elevado à quinta, o denominador. Tá? E quando eu derivo isso, isso aqui vai dar o quê? Derivada da constante é zero, e aí vai dar 5x elevado à quarta dx. Derivada de 1 em relação a x. Tranquilo, amigos, aí? Posso prosseguir? Posso prosseguir ou alguma dúvida? Não? Tá, então vamos lá. Integral de x à quarta dx. Olha, eu tenho x à quarta e tenho dx. Está faltando quem aqui? Está faltando quem aqui? O 5. Mas tem ou não o número 5? Tem. Como é que eu tenho o número 5? 3 vezes 5. Está dando ou não para entender? Não é nem preciso multiplicar e dividir por 5. Ele já está embutido no 15. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 3 mais x à quinta vezes, quem é o 15? 3 vezes 5 vezes x à quarta dx. Alguma dúvida no que eu fiz aqui, amigas? Posso prosseguir? Tá? Bom, esse número 3 não vai servir de nada aqui, é uma constante, eu posso tirar. Tá? Então vai ficar 3 vezes a integral de 1 sobre 3x à quinta. Mas quem é esse 3 mais x à quinta? U. Então vai ficar 1 sobre U. Tá bom? Quem é 5x à quarta dx? Vai ser o du. Tranquilo? Então 1 sobre U du. A gente só consegue ver isso quando a gente vai treinando. Tá? Não é, mas professor, é fácil para ver isso? Não, não é fácil. Mas você precisa treinar. É que nem equação do segundo grau, que nem eu falo. Não adianta você resolver inúmeras equações. A ideia é você resolver formas diferentes. Deu para entender? Porque fazer conta eu acredito que vocês saibam. Deve ter alguns com poucas dificuldades, mas deve ver as formas diferentes. Tá? Então aqui eu tenho 1 sobre U, que é a integral de 1 sobre U. Log natural do módulo de U, mais a minha o quê? Constante. E aí eu volto para finalizar aqui. 3 log natural. Quem é o meu U? 3 mais x à quinta, mais a minha o quê? Constante. Só uma pergunta. Fica no módulo ou sai do módulo? Eu posso tirar isso aqui do módulo? Posso ou não? Não. Por que não, professor? Porque eu tenho uma potência x à quinta.
que pode dar positivo ou negativo. Agora, se fosse essa mesma conta aqui, ela sei, vou supor que fosse x à quarta. Fosse o quê? X à quarta. Aí quando eu finalizasse a conta, estava 3 mais x à quarta. X à quarta não é sempre positivo? Somado com 3 é sempre positivo. Aí eu poderia tirar do módulo. Tá dando para compreender? Ali eu não posso tirar do módulo, porque pode ser positivo e pode ser o quê? Negativo, devido ao expoente 5. Tranquilo, amigas? Muito bem. Para cá. E aí? Essa tem uma sacada boa, tá? Se você analisar aqui, pega 1 mais x à sexta. Deriva. Quanto é que dá a derivada de x à sexta? Só do x à sexta, vamos lá. 6x à quinta. Eu tenho x à quinta aqui em cima? Não. Então não é essa, já mudei a sacada, já é outra. Tá dando para compreender? Mas depois, mas lá ele fez dessa maneira, eu vou fazer dessa mesma maneira. Cada caso, um caso. Tá bom? Ok. Amigos, alguém consegue ver aqui alguma sacada diferente? Oi? Quer vir aqui para falar? Eu não estou escutando você. Seis. X2 vezes x4, digamos. Olha, aqui eu tenho x à sexta. Eu posso colocar a 6x2 vezes x4, x3 vezes x3. Tem várias maneiras. Mas uma outra maneira aqui, vê se você concorda aqui. O que é isso daí? Potência de outra potência. Tá certo ou tá errado o que eu fiz aí? Tá certo. Por quê? Você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. E aí, o que é que eu vou fazer nessa daí agora? Deixa eu só ver aqui se foi dessa maneira que eu fiz ou foi de outra. Rapidinho, tá? Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Olha lá. E aí? Agora falta chamar o U, né? Quem vai ser meu U? Quem vai ser meu U? X quadrado? Eu vou chamar o meu U sendo quem? X quadrado. Deriva. Quanto é que dá a derivada de x quadrado? Eu tenho aqui 2x. Não, tenho x o quê? Quadrado. 2 vezes 3 é 6. E se eu escrever 3 vezes 2? Dá 6 também? Agora eu mudo. Coloca assim. X ao cubo. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x o quê? Quadrado. Aí o caminho vai. Deu para te entender? Deu para entender, amigas? Tá? Então, às vezes, a gente escolhe um caminho que não é... Aí volta, refaz. Se está dando entrave, volta, muda. É isso. É manipulação mesmo, é teste. Tá? Então, o meu U eu vou chamar de x ao cubo. Tá bom? Se o meu U é x ao cubo, quem vai ser a derivada de U em relação a x? Vai ser 3x quadrado, o quê? Dx. Tranquilo, amigas? Tá? Ou seja, a integral de 3x quadrado sobre 1 mais x à sexta vai ser igual a integral de 1, vou escrever dessa maneira aqui, pronto. Tá? Vamos lá, então. 1 sobre... Como é que vai ficar isso aqui agora? 1 mais... Quem é o meu x ao cubo? Quem é o x ao cubo? U. Então vai ficar U elevado a quem? Ao quadrado. Tudo bem?
E quem é 3x² dx? Quem é? du. E agora? Qual é a primitiva dessa função aí? Arco tangente. Vai dizer, ixi, eu ia errar na prova que eu não ia lembrar disso jamais. Tá? Mas nós já vimos. A primitiva, tá? De 1 sobre u mais u ao quadrado é arco tangente de u. Arco tangente de u. Mais a minha constante. E para finalizar, só venho e troco u. Então vai ficar arco tangente de u. Quem é meu u? X ao cubo. Mais a minha constante. Tranquilo, amigos? Alguma dúvida nessa questão aí ou não? Não? Ainda temos tempo ainda para resolver mais um aqui. Projeta lá. Então, a letra D dá para te fazer. Ela é similar à letra C. A letra A dá para você fazer. É similar à letra B. E eu vou fazer a letra E, que é similar à letra F. Então, uma para mim, outra para ti, tá bom? Chega na tua casa, treina também. Letra F. Integral, na verdade, letra E. Integral de x à quinta da raiz quadrada de 1 mais 2x ao cubo dx. Vamos lá, olha para cá, por favor. Imagine que você fosse escrever isso aqui da seguinte maneira. 1 mais 2x ao cubo é raiz quadrada, então é elevado a quanto? A meio, não é isso aí? Vezes x à quinta. Não dá para mim fazer aquele negócio de distribuição aqui. Existe isso aqui? Não, então não tem como. Eu tenho um produto, tá? Eu tenho uma multiplicação, então não é essa sacada. O que é que eu posso fazer aí, então? Vamos lá, vou resolver essa daqui também, tá? Se eu fizer u sendo igual a x a quem? X à quinta. Quando eu derivar dá o quê? 5x à quarta. Eu tenho x à quarta? Não, e não adianta que tu multiplicar por x e dividir por x que tu não vai conseguir, tá? Mas seria uma saída. Eu vou tentar sendo u igual a x à quinta. Deu para entender? Aí você vai perceber que não vai ter caminho nenhum, tá? Então não é o x à quinta. Então eu vou tentar substituir o u por 1 mais 2x ao cubo. Bora ver o que, é que vai dar. Às vezes é só o x ao cubo, tá? Vou colocar aqui. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Vamos lá, não vai errar, hein? Dá quanto? 6x². Muito bem. Se tu errar aqui, tu vai errar na prova também. Vai dar quanto? 6x². Tá, ok. Aí você fala, professor, mas eu não estou vendo nem o número 6 e também não estou vendo quem? X². Concorda comigo? Tudo bem. Mas o que é que está escrito aqui? X à quinta, né? Olha o que eu vou fazer. Observem com atenção. Esse nível de abstração, amigos, é treino mesmo, tá? Vocês precisam treinar, ver um exemplo, dois, e irem treinando. Calma. Olha, senão você não vai entender, tá bom? Isso aqui
é igual a isso. Está faltando quem aqui? O x à quinta, não é isso, amigos? Está faltando o x à quinta. Tá? Vou colocar bem aqui o x à quinta. Olha para cá. Você concorda que x à quinta é x quadrado vezes x ao cubo? Coloquei aqui o x à quinta. Tudo bem? Só que esse x quadrado, eu não vou deixar ele aí. Eu vou deixar ele bem aqui, ó. Pronto. Apaguei o x quadrado. Tranquilo, né? Por quê? Porque eu quero aparecer... Aqui faltou dx, tá? Vê se vocês me corrijam. Eu tenho que fazer aparecer o 6x quadrado o quê? Dx. Quando eu desmembrei aqui, eu já fiz aparecer o x quadrado dx. Opa, estou caminhando. Está faltando quem? Bora? Está faltando quem? O 6. O que é que eu faço? Multiplico por 6, divido por quem? Por 6. Tranquilo? Sim? Então aqui eu tenho quem? Ó? du, sim ou não? Du, raiz quadrada disso aqui. Mas isso aqui quem é? U. Então tenho du, u. Mas apareceu agora um tal de quem? X ao cubo. E eu vou ter que mexer com esse x ao cubo para aparecer a letra U, a variável U. Tranquilo? Bom, notem o seguinte. Como U é igual a 1 mais 2x ao cubo, isso aqui implica, olha para cá, o 1 está somando, o 1 passa a subir, traindo. Tudo bem? E o 2 que está multiplicando? Passa o quê? Dividindo. E quem é que fica do outro lado? X ao cubo. Olha que bonito, né? Olha como a matemática é linda. E aí eu consegui obter o valor de quem? De x ao cubo em função de quem? Do u. Então aqui, vou escrever em função do u, em função do u e du. Aí a questão morre. Deu para entender? Mas eu tive que desmembrar a potência x à quinta. A única sacada que era mais difícil, na minha opinião, era isso aqui, ó. É saber que eu tenho que desmembrar em uma multiplicação de potência de mesma base. Como é importante, né, o nosso ensino básico, né? Tranquilo? Então vamos lá então. Isso aqui vai ser igual, deixa eu escrever aqui, integral de x à quinta da raiz quadrada de 1 mais 2x ao cubo dx vai ser igual a 1/6 da integral de x ao cubo. Da integral de x ao cubo. Quem é x ao cubo? Tá bem aqui, ó. Vou substituir, vai ser u menos 1 dividido por quem? Por 2. Tudo bem? Esse é o meu x ao cubo. Vezes a raiz quadrada de 1 mais 2x ao cubo. Quem é 1 mais 2x ao cubo? É o meu u. Raiz quadrada de quem? De u. E quem é 6x quadrado dx? 6x quadrado dx, quem é? O meu du. Tranquilo? E aí você obtém uma integral toda em função de u. Tranquilo? Aí talvez você fique apavorado. Pô, professor, não deu em nada, só fez tanta conta e eu não sei a primitiva disso aí. De cabeça ainda não sabes, tá bom? Vou precisar escrever para cá, tá bom? Vou apagar para cá, que essa conta é um pouquinho grande. Você concorda que esse 2 é uma constante? Pode sair, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 6, 12. Tranquilo, amigos? Estou fazendo direto aqui, tá? 2 vezes 6, 12. Então isso aí vai ser igual a 1 sobre 12 integral de u menos 1. Quem é raiz quadrada de u? Você concorda que é u elevado a meio? Tranquilo? U elevado a meio? Du. Aí você fala, professor, por que o senhor fez isso? Porque se você tirar a raiz, quando eu fizer, agora que eu posso ou não fazer a distribuição? Posso. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tranquilo? Eu posso fazer a distribuição. E aí eu venho para a potência, que daí você sabe a integral de potências. Tá? Tranquilo aqui. Então aqui vai ficar integral 1 sobre 12, integral de
U vezes U elevado a meio. Então, aqui é 1, né? 1 mais meio. 3 meios, tudo bem, amigo? Tá? 1 mais 0,5 dá 1,5. 3 meios. Menos 1 vezes meio. U elevado a meio vai dar U elevado a meio. Tranquilo? E ainda, tudo isso aqui o quê? Du. E aqui você sabe calcular. Tranquilo? Sabemos ou não calcular essa integral? Sabemos. Qual é a primitiva, então? Vai ficar 1 sobre 12. U elevado a 3 meio. Vai ficar U elevado a 3 meios mais 1, né? Soma uma unidade. Não é isso? Sobre 3 meios mais 1 também. Menos U elevado a meio. A primitiva soma com 1. E aqui embaixo, dividido por meio mais 1. Tranquilo? Vamos lá. Grande, né? Vai ficar 1 dozeavos. Vou fazer direto aqui, tá? Faltou minha constante. A constante eu vou colocar no final. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Tudo bem? 5 meios. Então, dá U elevado a 5 meios. Olha para cá. Se é 5,5 em cima, é 5 meios em baixo. Multiplica pelo inverso, não é isso? O inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. Tranquilo? 2 quintos. Para cá, menos U elevado, meio mais 1, dá 3 meios. 3 meios. Dividido por 3 meios. Então, o 3 aqui e o 2 aqui. A mesma ideia, tá? O inverso. Mais a minha constante. Pronto. O que é que falta para finalizar ainda? Somente substituir o U. Tá? Essa é a primitiva. É só substituir o U. Vai ficar 2, desculpa, 1 sobre 12. Se quiser, distribui, não sei, 2. Ah, tá. Olha para cá. 2 e 2. O 2 vem para fora, vai ficar 1 sexto. Tá dando ou não para entender? É um fator comum, tá? 2 e 2, o 2 pode vir para fora, fica 2 sobre 12. Vai dar 1 sexto. E aí eu posso simplificar esse 2. Então vai ficar 1 sexto de U. Cadê meu U? 1 mais 2x ao cubo. É o meu U, tá? Elevado a 5 meios, pode deixar assim. Menos, esse 2 simplificou, o 1 mais 2x ao cubo, elevado a 3 sobre 2. Mais a minha o quê? Constante. Tá certo? Alguma dúvida? Diferente, né, essa questão? Bem diferente, tá? Ok. Vamos falar agora sobre de integração por partes. Dá um minutinho. Tá, vamos lá então. Ah, não, isso ainda é integral definida. Depois eu falo dessa parte aí, tá? Senão eu não vou conseguir chegar na parte de integral por parte. Depois eu faço alguma dessas aqui, se tiver um tempinho. Deixa eu vir logo para integral por parte, senão não vai dar tempo. Tá, vamos lá. Olha para cá, por favor. Qual é a derivada disso aqui?
regra do produto, né? Como é que fica isso aqui? Derivada da primeira, vezes quem? A segunda, não é isso? Mais a primeira, vezes a derivada de quem? Da segunda. Tranquilo? Vou aproveitar aqui mesmo, tá? Você concorda que eu posso integrar de um lado e integrar do outro? Sim ou não? Tá? Mas se eu integro do lado e integro do outro, a integral da soma é a soma das integrais. Então, posso integrar aqui e também posso integrar onde? Aqui. Tá? Tudo isso em relação a quem? A x. Vou até colocar mais para cá, para dar espaço. Tranquilo? Mas o que é a integral na derivada? A própria é o quê? Função. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? O próprio f de x, o quê? G de x igual a essa integral aqui, tá? Integral de f de linha de x, g de x dx, mais a integral de f de x, g' de x, dx. Bom, aqui eu vou fazer eu posso isolar um ou outro, tá? Mas eu vou isolar esse bem aqui. Vou pegar esse termo, passar para cá. Com operação inversa. Com operação o quê? Inversa. Então vai ficar assim, ó. F de x vezes g de x. Se aqui está positivo, ele passa para cá como? Negativo. Então vai ficar menos a integral. Tá? Deixa eu ver se é isso. O dv de f de linha de x vezes g de x dx. Esse termo eu passei para cá e aqui que ficou esse termo isolado, que eu vou jogar para cá para o primeiro mesmo. Tá? Eu poderia ter deixado ele no primeiro, mas vou deixar. Poderia ter deixado no segundo, mas vou deixar no primeiro. Tá bom? E aqui é o g'. Isso é uma regra, um teorema que fala da integração por partes. Ele vem, então, da regra do produto, tá? A derivada do produto, tá bom? Então, quando a gente vê um produto é um forte candidato a gente usar a técnica de integração por partes, tá bom? É um forte candidato. Bom, eu vou fazer o seguinte, preste atenção. Eu não vou nem utilizar essa anotação, vou utilizar a anotação comum que todo mundo usa e eu acho melhor também, tá? Eu vou chamar de U sendo a minha função f de x. Tá bom? Tá? E essa outra parte aqui, g' de x dx, eu vou chamar de dv. É o diferencial em v. Vai ser quem? G' de x dx. Tranquilo? Tá? Você concorda que eu posso diferenciar o meu u? Posso ou não posso? Posso diferenciar, achar a derivada. Então, posso obter aqui a diferencial de u vai ser o quê? F' de x, o quê? Dx. Tranquilo, gente? Tá? E da mesma forma que eu posso integrar. Integro de um lado e integro o quê? Do outro. E quem é que vai ser aqui, se eu integrar de um lado e integrar do outro? Aí eu vou obter a minha função primitiva, que seria quem? O v. Então, meu v vai ser quem? O g de x. Tá? Aí você fala, tá, professor, eu tenho que decorar isso aqui não, que eu vou querer que vocês tentem memorizar sim, até porque vocês vão utilizar no próximo, cálculo 2, e assim vai, já estou avisando com antecedência. Você vai fazer isso aqui, ó. F de x. Quem é meu f de x aqui que eu estou chamando? U, né? Então, vou escrever assim, ó. Integral de u, olhem para cá, por favor, tá? G' dx. Quem é o g' dx? dv. Então, vai ficar escrito integral de u dv é igual f vezes g. F vezes g. Quem é meu f? F vale u. E quem é o meu g? A minha função g é v. O v. Menos a integral
de f de linha vezes g de x dx. Aqui eu vou ter apenas uma pequena mudança, tá? Esse g de x aqui, esse g de x vale o v, atenção. E quem que seria o f' de x dx? F' de x dx seria quem? Du. E é essa notação aqui que eu vou precisar e vou utilizar agora com vocês, tá bom? É isso aqui que eu quero que vocês tentem memorizar. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, tá certo? Onde u é uma função e dv é o diferencial de uma função g, tá certo? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Aqui tá tudo bonitinho, explicado, tá? E o que está ali na parte retangular lá embaixo, esse e esse são equivalentes, tá bom, amigos? É a mesma, é como eu expliquei para vocês. Então, integral de f, g' de x dx é igual a integral de u dv igual a uv menos integral de v du, tá bom? Vamos lá. Vamos para a primeira. Vamos lá. Vou colocar aqui ao lado isso aqui, ó. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral. Isso aqui era o v, inverte agora, tá? Inverte. O v fica o como aqui? V du. Deu para entender? Só inverte. Aí você fala, comparando lá e aqui, o que é que eu posso... Como é que eu inicio uma questão dessa? Eu vou ter que escolher o meu u para me usar, vou até abreviar aqui, tá, amigos? Para me usar integração por partes, eu vou ter que escolher o meu u e vou ter que escolher também quem? O meu dv, tá certo? dv é uma função, logicamente, diferenciável, tá? Olha para cá. Quem seria o meu u? Ou é o x, ou quem é? Seno de x. Tranquilo? Ou é o x, ou quem é? O seno de x. Eu vou supor que o meu u aqui seja x. Tá bom? Se esse aqui vai ser o meu u, o que vai ser seno de x dx? Fazendo comparação. Se esse aqui, o meu x é o meu u, quem sobrar vai ser quem? O dv. Tá dando ou não para entender? Cuidado, o meu dv não vai ser apenas, não será apenas o quê? Seno de x. Até porque é um diferencial, né? Então vai ser quem? Seno de x dx. Deu para entender, gente? Estou fazendo uma escolha aqui, tá? Tranquilo por enquanto? Tranquilo? Bom, nesse tipo de operação de integração por partes, eu posso usar essa palavra, sempre vai acontecer isso. Tá? Você escolhe o u e o dv e eu tenho que obter mais duas identidades para cá, mais duas. A primeira, eu vou derivar. Eu vou o quê? Derivar. É o que a gente já estava fazendo em mudança de variável. E a segunda, eu vou o quê? Integrar. A primeira eu derivo, a segunda eu integro. Tá? É só para te memorizar mesmo. Bom, se u é igual a x, quem vai ser a derivada de u? Vamos derivar. Quem é a derivada de u? Quem é a derivada de x? 1. Então vai ficar 1 dx. Sim ou não? Tranquilo? Já derivei. 1 dx. A segunda, vou fazer aqui no borrão e vou só jogar o resultado, tá? A segunda eu vou o quê?
Integrar. Se eu vou integrar, então eu integro de um lado e integra o quê? Do outro. Mas não é preciso ficar fazendo isso. Eu só estou te mostrando a primeira vez, tá? Tudo bem? Quando eu integro a derivada de v, vai dar o próprio quê? V. E quem é a primitiva de seno? Quem é a primitiva de seno? Cosseno. Cosseno de x. Mais uma constante que não importa. Então, qual é a função cuja derivada vai dar o seno? Hein? Cosseno. Então, o meu v, quem vai ser? Cosseno de x? É menos o quê? Cosseno. Se o meu dv é seno de x, então a função original quem é? Menos cosseno de x. Porque quando eu derivar, vai dar seno de x dx. Deu para entender, gente? Tá? Então escolhe o e o dv e vem para cá para essa outra parte. Por enquanto, alguma dúvida? Sim ou não? Estou perguntando com calma porque depois eu vou acelerar. Posso prosseguir? Posso? Não é preciso você ficar fazendo isso aqui, tá? Encontra logo a primitiva de seno x e pronto. Aí você diz, tá, e agora, professor? Aí eu venho para cá. U, quem é o meu U? X. Quem é meu dv? Meu dv é seno de x dx. Então, eu vou repetir aqui, ó. Integral de x seno de x dx é igual. Isso aqui é o meu U, e isso aqui quem é o meu dv. E aí eu uso integração por partes. Integral de U dv é igual U vezes V. Quem é U vezes V aqui? É só substituir agora. Está dando ou não para compreender? É só substituição. A parte mais difícil seria essa primeira parte. Agora é só substituir. E eu uso lá U x vezes o V. Quem é o meu V aqui? Menos cosseno x. Tá? Menos a integral de v du. V. Quem é o meu V? Menos cosseno x. Então, coloca aqui, menos cosseno x. E quem é o meu du? Quem é o meu du? 1 dx. É o próprio quê? Dx. Tudo bem? Ou seja, essa integral é igual a essas parcelas aqui. Tranquilo? E ali a gente consegue resolver. Eu consigo multiplicar. Eu não sei quem é a primitiva do cosseno? Sei ou não sei? Aí dá para resolver. Agora, se eu te perguntar se tu sabe a primitiva dessa função, alguém sabe a primitiva dessa função? Não, não sabes. De cabeça não sabes. Então eu preciso usar alguma técnica, tá bom? E uma das técnicas seria a técnica de integral por partes. Tá certo? Então vamos lá. Aqui vai ficar, jogo menos para frente, vai ficar menos x, cosseno x, tudo bem? Menos com menos dá mais, integral de cosseno de x dx. Pronto. Vai ficar menos x cosseno x. Quem é a integral de cosseno? Seno. Mais seno x. E no final adiciona uma o quê? Constante. Tranquilo, amigos? Esse é o resultado. Tá? E se eu derivar, volta lá para o início. Não vai te esquecer. Tá bom? Ok. Bora fazer mais uma. Ah, tá. Tem uma regra. Liat. Já sabe, né? Na integral por partes, às vezes não. Aqui não falei para vocês. Eu tenho que escolher o U e tenho que escolher quem? O dv. Agora a pergunta, quem vai ser o meu U? Esse ou esse? Aí eu vou ficar na dúvida. Na dúvida. Só que nos macetes da vida, né? Liat são apenas abreviações iniciais, tá? Esse L seria de logaritmo, esse I de inversas trigonométrica, esse A de álgebra, esse T de trigonometria e esse E de exponencial. Aí olha para cá. Esse X aqui, esse X
por lá seria a letra A, de álgebra. Tudo bem? De uma expressão o quê? Algébrica. E o que seria seno de x? Seria uma trigonometria. Você concorda que o A está antes? Quem vem antes? Quem sempre vem antes é o valor de quê? Do meu U. É apenas uma escolha do U ou do DV. Está dando para entender? Lá no estudo ele faz umas comparações de ordem de precedência. Deu para entender? Então, quando eu vou escolher quem vai ser o U, vai ser o meu X ou o seno X? E pelo Liat a gente consegue fazer isso daí rapidinho, tá certo? Quer ver? Bora lá. Projeta lá para mim, por favor. Não sei se coloquei a próxima. Coloquei. É a mesma ideia. Olha para cá. Primeiro passo. Preciso escolher o U e preciso escolher quem? O DV. Pergunta é, quem vai ser o meu U? Vai ser o X ou seno de X? Aí eu estou em dúvida. Você concorda que seno de 2x aqui tem a ver com trigonometria? E esse meu x tem a ver apenas com quem? Parte algébrica. Então, pelo Liat, o A vem antes do T. E aqui, então, ele vai ser o quê? O meu U. Tá? Então, quem vai ser meu U que eu vou escolher? O x. Calma aí. Se esse é o x, quem sobra vai ser quem? O DV. Tranquilo, gente? Vai ser o DV. Ah, tá. Então, o DV vai ser o seno de 2x dx. Pronto. Primeiro passo é escolher o I e o DV. Tranquilo? Segundo passo. Vem para cá. Deriva, integra. Qual é a derivada de U? Qual é a derivada de U em relação a x? É x? Dx? Tá? Derivada de U em relação a x, o du é igual a quem? O dx. Tranquilo, gente? Tá? Para cá. dv é igual a seno de 2x dx. Cuidado, hein? Agora eu vou integrar e eu quero encontrar a primitiva. Quem é a primitiva de seno de 2x? Cosseno de 2x, quando eu derivo, dá seno de 2x. Mas é o sinal de quê? De menos, não é isso? Tá? Mas ainda usa a regra da cadeia, dividido por quanto? Por 2. Tranquilo? Então aqui é menos 1 sobre 2. Alguma dúvida? Essa é a primitiva. Se integrar de um lado, integrar do outro, essa vai ser a primitiva. Tranquilo? Bom, agora é só jogar na fórmula. Eu estou dizendo que a parte mais difícil era essa. Porque agora eu venho aqui, eu vou colocar U vezes quem? V. Menos integral de quem? De V multiplicado por quem? Du, já que eu estou usando integral por partes. Deu para entender? É só usar a regrinha. Tá bom? Então vamos lá então. Integral de x seno x dx é igual, não vai te esquecer, tá? Isso aqui é o U dv. Vai ser UV, U, vezes V. Vou colocar dentro de parênteses porque é negativo, tá? Menos meio cosseno de 2x, tá? U vezes V, menos, cuidado aqui, menos a integral de V du. Bora lá. V. Quem é o meu V? Menos meio cosseno de 2x, tá? E quem é o meu du? Dx. Apesar que é um pouquinho grande, aqui eu não conseguia. Aqui, na verdade, faltou um 2, né? Me corrijam. Aqui eu não consegui achar a primitiva, mas aqui eu consigo fazer cálculo. E aqui vai ter o cosseno de 2x. E eu consigo achar essa primitiva também. Tá? Então vamos lá, então. O menos vem para frente, eu vou colocar menos x sobre 2, cosseno de 2x. Tá? Menos com menos dá mais, passa o meio para fora, que é uma constante, integral do cosseno de 2x dx. Tudo bem? Qual é a primitiva de cosseno de 2x? Integral do cosseno de 2x. Quem é a primitiva? Quem é? Bora lá, pensa aí rapidinho. Meio. Quem é, gente?
a primitiva do cosseno de 2x? Seno de 2x, quando eu derivo o seno, vai dar quem? O cosseno, mas usa a regra da cadeia, aqui é 2x. Então, aqui ainda é dividido por quanto? Por 2. Tudo bem? E para finalizar, só fazer esse meio vezes meio aí, que vai dar 1/4. Tá? Menos x sobre 2, cosseno de 2x, mais 1/4 do seno de 2x. E não te esquece de somar com a minha o quê? A constante. Tá bom? Vamos lá. Próxima. O que é que eu vou usar? Vou até colocar aqui integral de UdV é igual UV menos a integral de VdU. Tudo bem? Vamos lá. Produto. Tá? Se eu tenho um produto, é uma possibilidade de eu usar a técnica da integração por partes. Tudo bem? Que deriva da regra do produto. Agora a pergunta é: quem é o meu U e quem é meu o quê? DV. Bora ver, o que é esse x quadrado? E o que é e elevado a x? Exponencial. Exponencial, sim ou não? Aí se tu pensar aí no Liat, o exponencial é o último. Então isso aqui vai ser o valor de U. Quem vai ser meu U? X quadrado. Tudo bem, gente? Tá? Então quem sobrar, que é o e elevado a x dx, vai ser quem? O meu dv. Posso prosseguir? Bora lá, rápido. Deriva. Qual a derivada de x quadrado? 2x dx, tudo bem? Para cá, vamos integrar. Quem é a primitiva de e elevado a x? Quem é a primitiva de e elevado a x? Se eu integrar de um lado e integrar do outro, quem é a primitiva de e elevado a x? E elevado a x. Então, meu v é o e elevado a quem? A x. Porque, olha, se eu colocar derivada de e elevado a x é o e elevado a x dx. Tranquilo, amigas? E agora é só substituir. Então, vamos lá. Integral de x quadrado e elevado a x dx é igual U vezes V. U vezes V. X quadrado elevado a x, tudo bem? Menos integral V du. V. Quem é o meu V? E elevado a x. E quem é o meu du? 2x dx. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual x quadrado e elevado a x menos, atenção, isso aqui não é uma constante? Pode sair a constante? Pode. Menos 2 integral. Olha o que eu vou fazer aqui. Ficou x vezes elevado a x. Tudo bem? Só tirei o 2, tudo bem? Tá? Pergunta. Alguém conhece uma primitiva de x vezes e elevado a x? Porque isso aqui já morreu. Só falta calcular essa integral, que não estava fazendo toda hora. Mas alguém conhece uma integral de x vezes e elevado a x? Eu não conheço. Aí você fala, e aí? Acaba aí a questão? Será se eu não posso novamente aplicar a integração por partes? Isso aqui não é uma multiplicação? É ou não é? Ah, caramba. É isso aí, Zara. Então, vou ter que fazer o seguinte. Pega essa integral de apenas que está lá dentro. X vezes e elevado a quem? A x dx. Vou calcular apenas essa aqui. Deu para entender?
Apenas essa. Eu calculo e depois eu volto e substituo. Então, bora lá. Mesma coisa, ó. Isso aqui é álgebra e aqui é exponencial. Quem é o meu U? X. Quem vai ser o meu dv? E elevado a x dx. Não é isso? Tá bom? Vamos lá. Se U é igual a x, quem vai ser o meu du? Qual é a derivada de U? Qual é a derivada de U em relação a x? Apenas o 1. Então vai dar 1 dx. Tá bom? E aqui, quem é a primitiva de e elevado a x? E elevado a x. Então meu v vai ser o e elevado a quem? A x. Então isso aqui vai ser igual. Vai ser igual a quem? Bora lá. Agora eu vou usar novamente a regra da cadeia. U vezes v. U vezes v. Então vai ficar x vezes e elevado a x menos a integral v du. V é elevado a x du. Quem é o meu du? Isso aqui eu consigo resolver. Consigo ou não consigo? Consigo. Então vai ficar x e elevado a x menos... Quem é a integral de e elevado a x dx? O próprio e elevado a x. Sim ou não? Isso aqui eu consegui. E elevado a x. Então essa parte aqui, ela é equivalente a essa. Deu para entender? Então aquela integral ela vai desaparecer. O que é que eu faço? Eu faço a substituição. Tá bom? Como é que vai ficar então? Deixa eu ver se eu coloco bem aqui. Integral de x quadrado e elevado a x dx vai ser igual. Vai ser igual a quem? X quadrado e elevado a x menos 2 multiplicado por essa integral. Mas essa integral eu já sei. Está aqui o resultado. X e elevado a x menos e elevado a x. Mais a minha o quê? Constante. Há alguma dúvida nisso daí? Pronto. Acabou. Se quiser, vai multiplicando, pode minimizar as contas aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que dá para fazer aqui. Pode colocar o e elevado a x em evidência. Não sei se tu vai entender. Aqui eu tenho e elevado a x. Quem vai sobrar? X quadrado. Quando eu fizer aqui menos 2 vezes x elevado a x, o elevado a x, então vai sobrar menos 2x. Quando eu fizer menos 2 vezes menos e elevado a x, menos com menos vai dar mais 2. É uma outra forma apenas de fazer a conta, tá certo? Mas aquele resultado já teria de bom tamanho. Deixa eu falar aqui uma parte. Tem várias outras questões aqui que não vai dar tempo. Tá. Agora fazer essa daqui. Olha. Na verdade, eu não vou fazer essa. Me lembrei por quê. Tá bom? Vou voltar para cá. Pronto. Olha para cá. Eu vou fazer a letra D de dado, tá certo? Ela é similar se eu não me engano, a letra C está na lista de exercício, né? Tá? Vou fazer a letra D, mas ela tem um pequeno detalhe aqui. Vamos lá, para provavelmente finalizar a nossa aula. Integral de 0 a π, seno de x, cosseno do cosseno de x, dx. Tá? Primeira pergunta. Calcule, só isso. Calcule fazendo o quê? Dá para mexer? Qual é a técnica que eu vou usar?
Integração por partes, mudança de variável, substituição no caso. Tá dando para entender? Esse que é o grande problema, é saber qual técnica eu vou o quê? Utilizar. Tá? Você encontra uma integral e aí você fala, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Tá? Vamos lá então. Pensa aqui, eu vou fazer essa daqui chamando U sendo igual a cosseno de quem? De x. Se U é igual a cosseno x, eu tenho que pensar logo no diferencial. Quem vai ser o meu du? Hein? Quem é a derivada do cosseno? Hein? Quem é a derivada do cosseno? Menos seno de x dx. Sim ou não? Concorda comigo? Agora, olha para cá para essa expressão. Cosseno de x. Aqui eu posso trocar por qual letra? Por qual letra? U. Então vai ficar escrito aqui cosseno de U. Cosseno de U. O que é que está escrito aqui? Seno x. Mas se eu agregar ele com quem? Com dx, eu obtenho quem? O du. Aí a questão vai morrer. Deu para entender? Só vou ter que fazer aparecer o sinal de quê? De menos. Não é isso aí? Porque não tem um menos aí. Concorda comigo? Tá? Então vamos lá. Integral de 0 a π. Vou fazer isso aqui, ó. Cosseno. Vou organizar a casa do cosseno de x seno de x dx. Atenção. Tem que fazer aparecer o menos. Então, vezes, aqui coloco o menos na frente e um menos aqui, porque menos com menos vai dar mais. Tudo bem, amigos? Tá? Pergunta, posso ou não logo de cara substituir o U? Aqui. Aqui ficaria como aí? Quem me ajuda? Integral de quanto? De 0 a π. Que mais? Cosseno. Cosseno de quem? De cosseno de x. Mas quem é cosseno de x? U. Quem é menos seno x dx? Quem é? Du. Certo ou errado? Tem uma coisa errada, adivinha? Aqui agora não é mais integral indefinida. É uma integral o quê? Definida. Prestem atenção. Questão de prova. Eu não posso deixar mais em 0 π. Por quê, professor? Aqui era quando x era igual a 0 e quando x era igual a quem? A π. Tranquilo? Agora está sendo em relação a quem? A U. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu U sendo igual ao cosseno de x, que é o cosseno de quem? De 0. Quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar o U sendo igual a quem? A 1. Então, quando x é 0, o meu U vale quanto? 1. E quando x é π, professor, vai ficar o U sendo igual ao cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Já vou finalizar. Então, aqui, ó, olha para cá. Quando x é 0, eu coloco quanto aqui? 1. E quando x é π, ele troca agora valendo por quanto? Por menos 1. Deu para entender? Não vão errar isso aí. Isso aqui tu já sabe calcular, né? Quem é a integral de cosseno de U? Quem é a primitiva? Hein? Seno. Seno de U mais a minha o quê? Constante. Agora um detalhe, tá? Não vai te esquecer que isso aqui eu ainda preciso calcular de 1 a quanto? A menos 1. E aí eu faço a conta. Faço seno de menos 1 menos o seno de quem? De 1. Aí eu finalizo a conta. Deu para entender, gente? Cuidado que uma dessa deve também estar na tua prova, tá? Aí a pergunta é, professor, e se fosse uma integral por parte? Você pode usar a mesma ideia também. Troca o limite de integração e vai fazendo as contas. Não importa se a técnica é integração por substituição ou integração por parte. Só tem que ter cuidado com o limite de integração.
Deu para entender, amigos? Obrigado e até quarta-feira, então. Um abraço.